queridos leitores, sejam muito bem-vindos à nossa sala de leitura, hoje de número 82. Números, abra sua Bíblia em Números, capítulo 11. Hoje nós vamos ler a partir do capítulo 11. Vamos fazer nossa oração. Pai amado, Pai querido, rendo graças ao Teu santo nome, porque o Senhor é muito bom e as Tuas misericórdias duram para sempre. Estamos aqui reunidos nesta sala de leitura, um encontro virtual, graças a Ti, com centenas de pessoas. Louvado seja o Teu nome por isso. No momento, temos nos reunido diariamente com centenas de pessoas, mas acredito, e assim sendo da Tua vontade, que esta sala ainda vai reunir milhares de pessoas para a Tua honra e para a Tua glória. Afinal de contas, estamos falando da Tua palavra, interpretando os textos sagrados, sem amarras institucionais, sem interesse pessoal, apenas para descobrir, para julgar na Tua palavra, ter a vida eterna, as orientações, a revelação do Teu Espírito. Então fale conosco. Oramos em nome de Jesus. Que assim seja. Bom, nós estamos lendo o livro de Números. Se você é novo por aqui, é importante que você saiba que isso é um plano de leitura anual, não é uma leitura solta, sem ligações, sem contexto. Então, talvez a leitura de hoje não faça muito sentido para você, porque a gente está no meio de uma leitura e também quase no meio do livro de Números. Então, a visão panorâmica desse livro já foi falada no primeiro dia. Explicamos tudo que o livro nos traz, quais são os princípios que nós adotamos para lermos esse livro. Então, digo sempre, é importante que você que está chegando aqui, você pode seguir daqui para frente, não tem problema, mas não se esqueça que já tem 81 dias para trás. Então, você tem um compromisso. Ou você vai seguir daqui para frente e quando acabar, você vai continuar resgatando o capítulo 1 até o 81, que foi onde você começou agora, no 82, ou você vai seguir daqui para frente e sempre resgatando algum capítulo antigo, para que você possa acompanhar o mesmo ritmo e quem sabe também terminar junto conosco ainda esse ano, tá bom? Então assume esse compromisso aí diante de Deus e consigo mesmo, que é para o seu crescimento, é para o seu desenvolvimento espiritual. Então vamos à leitura de hoje. Números capítulo 11. E quando o povo se queixou de reclamar mesmo. O povo estava reclamando, né? Vamos ver aqui do quê. E quando o povo se queixou, isso desagradou ao Senhor. E o Senhor ouviu isso. E a sua ira se acendeu. E o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam nas partes mais distantes do acampamento. A Bíblia não diz aqui com clareza, então não posso afirmar com certeza. Mas o que nós entendemos aqui, só nesse primeiro versículo, nós vamos ver depois o que as pessoas estavam reclamando, isso fala. Mas não fala aqui quem foi consumido pelo fogo. Porém, aqui dá uma dica. No final do versículo 1 fala, e consumiu os que estavam nas partes mais distantes do acampamento. Então, possa ser que foi dessas pessoas que começaram as reclamações, as murmurações, que Deus, Ele é justo, né? Eu acredito que esse fogo não consumiria quem não estava reclamando, ou também não consumiria quem foi, de repente, influenciado. Mas isso aqui eu só estou fazendo uma suposição, tá? Não diz aqui com clareza, não posso afirmar com certeza, mas entendo que esse fogo consumiu os que estavam nas partes mais distantes, porque esses que estavam nas partes mais distantes tinham culpa, isso é certo. E acredito que possa ser que começou deles
a murmuração e a reclamação. Versículo 2. E o povo chamou Moisés, e quando Moisés orou ao Senhor, o fogo se apagou. E ele chamou aquele lugar de Taberá, porque o fogo do Senhor acendera entre eles. Versículo 4. E no meio deles havia alguns estrangeiros que sentiram um anseio, e os filhos de Israel também choraram outra vez e perguntaram: quem nos dará carne para comer? Então, mais uma vez, o povo chorando, lamentando, murmurando, reclamando. Isso aconteceram 10 vezes. 10 vezes chegaram reclamações, murmurações do povo ao Senhor. Depois da 10ª vez, Deus toma uma decisão. Vamos ver aqui. Versículo 5. Nós nos lembramos dos peixes que comíamos livremente no Egito, e os pepinos, e os melões, e os alhos porós, e as cebolas, e alhos. Mas agora a nossa alma está seca. Não há nada além deste maná diante dos nossos olhos. E o maná era como semente de coentro, e a sua cor como a cor de bidélio. Bidélio é a cor bidélio é um amarelo esbranquiçado, amarelo com uns brancos, né? Se você pesquisar aí, você vai ver isso. Bom, o povo estava reclamando que só estavam comendo maná, queriam carne. Versículo 8. E o povo ia e o colhia, o maná, e o moía em moinhos, ou esmagava em pilões, e o cozinhava em panelas, e fazia bolos deles, e o seu sabor era como o do azeite fresco. E quando caía o orvalho sobre o acampamento, à noite, o maná descia sobre ele. Então Moisés ouviu o povo chorar, as suas famílias, cada homem à porta da sua tenda, e a ira do Senhor se acendeu grandemente. Moisés também estava descontente. E Moisés disse ao Senhor: por que afligiste a teu servo? E por que não encontrei favor aos teus olhos? Por qual razão colocaste os cuidados de todo este povo sobre mim? Eu concebi todo esse povo? Fui eu que o gerei para que me dissesses: leve-os no teu seio, como a ama leva a criança que ainda é amamentada, a terra que juraste aos teus pais? De onde eu poderia obter carne para dar a todo este povo? Porque choram a mim e dizem: dá-nos carne para que possamos comer. Eu sozinho não sou capaz de suportar com todo este povo, porque isto é pesado demais para mim. E se ages assim comigo, eu te peço, mata-me. Se encontrei favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha desgraça. É natural do ser humano, né? Diante de um grande problema, falar, mata-me. Ou até pensar em tirar a própria vida, ou até tentar o suicídio, né? É natural do ser humano, é uma das nossas inclinações também. Precisamos vencer isso confiando no Senhor sempre. Versículo 16. E o Senhor disse a Moisés: reúne para mim 70 homens dos anciãos de Israel, a quem conheces como anciãos do povo e seus oficiais, e traze-os ao tabernáculo da congregação para que possam ficar ali contigo. Moisés estava dizendo que era pesado demais para ele sozinho. Então Deus pediu para ele escolher 70 mais experientes, anciãos, de mais idade. Versículo 17. E eu descerei, e ali farei contigo, falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e o colocarei sobre eles, e eles levarão contigo a carga do povo, para que não a leves sozinho. E dize ao povo: santificai-vos para amanhã, e comereis carne, porque chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo:
quem nos dará carne para comer? Porque tudo ia bem conosco no Egito, e por isso o Senhor vos dará carne e comereis. Versículo 19. Então, por que vocês estão perguntando quem vai dar carne para vocês? E dizendo que no Egito estava tudo bem? Vocês estão falando que no Egito estava tudo bem e estão sentindo falta de carne. Então, se santifiquem que amanhã o Senhor vai falar com vocês. Versículo 19. E não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5, nem 10 dias, nem 20 dias, mas durante um mês inteiro, até que vos saia pelas narinas, até que vos seja repugnante, porque desprezaste o Senhor, que está no vosso meio, e choraste diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? E disse Moisés: o povo no meio do qual estou são 600.000 homens de pé. E disseste: eu lhes darei carne para que possam comer um mês inteiro? Devemos matar os rebanhos e o gado para satisfazê-los? Ou todos os peixes do mar serão reunidos para eles, para satisfazê-los? E o Senhor disse a Moisés: terá a mão do Senhor ficado mais curta? Ô Moisés estava achando muito difícil conseguir carne para todo aquele povo. Verás agora se a minha palavra acontecerá a ti ou não. E Moisés saiu e disse ao povo as palavras do Senhor. E reuniu 70 homens dos anciãos do povo e os colocou ao redor do tabernáculo. E o Senhor desceu em uma nuvem e lhe falou. E tomou do espírito que estava sobre ele e deu aos 70 anciãos. E sucedeu o quê? Quando repousava sobre eles o espírito, eles profetizaram e não cessou. Então, o que aconteceu aqui? Moisés não tinha falado que a missão dele era muito pesada sozinho? Para responder a todo o povo, as pessoas iam até ele, reclamavam, choravam, murmuravam. Moisés falou: tá muito pesado, sozinho não está dando não. Deus falou: tá bom, escolhe 70. Deus tirou do espírito dele e deu aos 70. Mas isso não significa que Deus diminuiu do espírito que estava sobre Moisés. Houve ali uma distribuição de sabedoria necessária para os que lhe ajudariam na obra do Senhor. Então, a mesma sabedoria que estava sobre Moisés, o espírito que estava sobre Moisés, foi também dado aos demais. A prova disso, o sinal disso, é que na mesma hora eles passaram a profetizar. E profetizar, gente, na Bíblia tem vários sentidos, vários. Depende do contexto e da forma que foi escrita no original, que era o hebraico, em algumas partes, grego, enfim. E profetizar aqui nesse sentido é anunciar, declarar a vontade de Deus. Passaram a declarar a vontade de Deus, falar sobre as coisas de Deus. Foi isso que aconteceu. Versículo 26. Mas ficaram 2 dos homens no acampamento. Era para eles se reunirem lá onde estava Moisés, os 70. Acabou que só foram 68 e aconteceu aquilo com 68. 2 ficaram no acampamento, mas olha o que aconteceu. Versículo 26. Mas ficaram 2 homens no acampamento. Um deles se chamava Eudade e o outro Medade. E pousou sobre eles o Espírito, e eles estavam entre os inscritos, porém não foram ao tabernáculo, e eles profetizavam no acampamento. E um jovem correu e contou a Moisés, dizendo: Eudade e Medade estão profetizando no acampamento. E Josué, filho de Num, servo de Moisés, um dos seus jovens, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe que façam isso. E Moisés lhe disse: Tens tu ciúmes por mim? Quisera Deus que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor colocasse o seu espírito sobre eles. Então, Moisés falou: deixa como está. Quisera Deus que todo o povo, fosse profeta. Vocês estão com ciúmes porque aqueles 2 não vieram aqui, também são profetas, também estão profetizando, também estão anunciando a palavra do Senhor, também receberam o espírito de sabedoria? Versículo 30.
E Moisés o levou ao acampamento, ele e os anciãos de Israel. Versículo 31. Então veio um vento do Senhor e trouxe cordonizes do mar e as fez cair no acampamento. Estavam um dia de viagem de um lado e estavam um dia de viagem do outro, ao redor do acampamento, e era 2 côvados de altura sobre a terra. Então veja só, soprou um vento e trouxe cordonizes, e aquelas cordonizes juntas, para você ter uma ideia, era como se fosse um dia de viagem para um lado, um dia de viagem para o outro, e 2 côvados de altura. Muita carne ali, muito. Você imagine você andando a pé um dia. Quantos quilômetros você conseguiria andar a pé um dia, então? Eles estavam a um dia de viagem, de um lado, do outro, e 2 côvados de altura. Versículo 32. E o povo se levantou todo aquele dia, e toda aquela noite, e todo o dia seguinte, e recolheu as cordonizes. Aquele que colhera menos, colhera 10 hómeres, e as espalharam ao redor do acampamento. E quando a carne estava entre seus dentes, e antes que fosse mastigada, a ira do Senhor se acendeu contra o povo, e o Senhor feriu o povo com uma praga muito grande. E deu àquele lugar o nome de Quibrote Ataavá, porque ali enterraram o povo que teve o desejo. E de Quibrote Ataavá, o povo viajou para Azerote e ficou em Azerote. Então veja, Deus tinha ficado irado, né, com a reclamação deles. Falou, tá bom, eu vou providenciar, mas isso não vai ficar assim não. Então, algumas daquelas pessoas que murmuraram foram consumidas pelo fogo, outras até chegaram a comer a carne, mas quando a carne ainda estava entre os dentes, veio uma praga e alguns ficaram por ali mesmo. Tem um problema muito grande aqui, a gente identifica no livro de Números, um problema muito grande. E isso aqui não é só porque nós estamos lendo o Velho Concerto, a Velha Aliança, que quer dizer que o caráter do Senhor tenha mudado. As leis cerimoniais, os ritos judaicos foram descontinuados por Cristo. Mas o princípio moral, a forma que Deus enxerga o povo, a forma que Ele quer ser tratado pelas pessoas, isso aí não mudou não. Ele é o mesmo. Ontem, hoje e sempre. Então tem um problema muito grande aqui que a gente identifica em Números, chamado murmuração. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Deus tem problema com isso. Pessoas murmuradoras. Cuidado. Versículo 12. Capítulo 12, desculpe. Capítulo 12. E Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher etíope com quem se havia casado, porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Isso aqui é mais uma coisa que a Bíblia não fala com clareza, não posso afirmar com certeza, mas conhecendo os textos e épocas e costumes, os homens podiam casar com mais de uma mulher. Então, pode ter acontecido de Moisés ter feito um segundo casamento com a sua esposa ainda estando viva. Então, ele tinha uma segunda mulher, e essa mulher era uma mulher etíope. Pode ser que essa esposa de Moisés, ele tenha casado com ela enquanto a sua mulher estava com Jetro, seu sogro, que ela tinha voltado para a casa do seu sogro, ficou por ali um bom tempo, só depois reencontrou com Moisés. Ou pode ser que a mulher de Moisés já tinha morrido. O texto não fala. Não há textos que falam.
em que momento a mulher dele morreu, para a gente saber isso aqui. Mas a realidade é o seguinte, aqui está falando que Moisés já havia se casado com uma etíope. Ele já tinha essa segunda mulher, e Miriam e Arão falaram contra ele por causa desse segundo casamento. Só que a gente vai perceber aqui que o motivo da murmuração dos irmãos de Moisés não era bem porque ele tinha esse segundo casamento, que isso é uma prática normal, tá? A gente vai perceber aqui, lendo o versículo 2, que a murmuração deles estava relacionada a um questionamento da autoridade de Moisés. Eles questionaram a sua posição profética, porque Moisés era o principal porta-voz de Deus. Vamos ver o versículo 2. E disseram: terá o Senhor falado somente por intermédio de Moisés? Será que Deus só fala por intermédio de Moisés? É só por ele que Deus fala? Não falou também por nosso intermédio? Nós também não fomos usados para falar das coisas de Deus? E o Senhor ouviu isso. Então eles estavam falando mal de Moisés no caladinho, no secreto, questionando a autoridade de Moisés, questionando as vezes que Moisés falou, que Deus falou pela boca de Moisés, que Moisés falou por Deus, questionando a posição de quem estava ali à frente, naquele momento, falando das coisas de Deus. Foram questionar. E foram questionar a posição. Será que é só Moisés? Será que é só com Moisés? Será que é só por ele, não é por nós também? Isso chegou aos ouvidos do Senhor. E o Senhor não se agradou disso. Vamos ver? Versículo 3. E Moisés era um homem muito manso, mais do que todos os homens que estavam sobre a face da terra. Que coisa, hein? Moisés era muito manso. A gente vê em alguns momentos, né, Moisés, poxa, reclamar, falar para Deus, Deus, se é isso, então me mata, se não vai ser assim, tira o meu nome do livro da vida. Mas Moisés, ele tolerava muita coisa, ele era muito manso, um homem tranquilo. Tá falando mal de mim? Tudo bem. Olha, Moisés, está acontecendo isso, aquilo, tá bom, vamos resolver com mais tranquilidade? Paciência. Eu acho que não tem como comparar alguém a Moisés, que está falando que ele era o mais manso de todos sobre a face da terra, né? Mas em alguns momentos eu vejo que a gente precisa tratar as coisas dessa forma também, sabe? Às vezes você é muito enérgico para resolver um problema de fofoca, um problema de disse-me-disse. As coisas têm que ser apuradas, conversadas, às vezes, enfim. E é o que estava acontecendo ali, estavam falando de Moisés e tal, mas o Senhor viu. Moisés é manso, mas em alguns momentos o Senhor não é não, e principalmente quando fere a santidade, o operar dele, a forma dele trabalhar. E veja o que aconteceu, versículo 4. E o Senhor disse repentinamente a Moisés, e a Arão e a Miriam: vós três, vinde ao tabernáculo da congregação. Então, repentinamente, do nada, o Senhor fala: Moisés está ali tranquilo, não está nem se importando com nada. Os outros dois reclamaram, né? De repente, Deus fala: Moisés, Arão e Miriam, vem para uma sala de reunião aqui, só nós. Tem um probleminha para resolver com vocês aqui. E eles foram. Versículo 5. E o Senhor desceu na coluna de nuvem e ficou à porta do tabernáculo. E chamou a Arão e a Miriam, e ambos saíram. E ele disse: ouvi agora as minhas palavras. Se houver entre vós um profeta, eu, o Senhor, me darei a conhecer a ele em uma visão, e falarei com ele em um sonho. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Com ele falo boca a boca,
de maneira clara, e não por palavras obscuras. E ele vê a semelhança do Senhor. Então, por que não tivestes medo de falar contra o meu servo Moisés? E a ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele partiu. E a nuvem se afastou do tabernáculo, e eis que Miriam ficou leprosa, branca como a neve. E Arão olhou para Miriam, e eis que estava leprosa. E Arão disse a Moisés: Ai, meu Senhor, eu te peço, não ponha sobre nós esse pecado que cometemos tolamente. Que ela não seja como um morto que, ao sair do ventre da sua mãe, tem a metade de sua carne já consumida. E Moisés clamou ao Senhor, dizendo: Eu te peço, ó Deus, cura agora. E o Senhor disse a Moisés: se o seu pai tivesse apenas cuspido no seu rosto, não teria ela ficado envergonhada 7 dias? Que esteja fechada fora do acampamento 7 dias, e depois disso que a recebam novamente. Então Deus não deixou impune. Deus não deixou impune aquela situação. Miriam ficou leprosa, mas Moisés intercedeu pela cura dela. Ainda que ela seja curada, ainda que ela fosse curada e foi, existia uma lei, você sabe disso, que ainda que a pessoa estivesse curada, ela precisaria se apresentar ao sacerdote, ficar em isolamento durante 7 dias para se purificar, depois voltar a viver no meio do povo. Então, pegou lepra? Agora você vai lá para aquele território que é fora do território santo, é lá que ficam os leprosos, é lá que ficam aqueles que cometeram pecados graves, enfim, como a gente já leu em capítulos anteriores. Miriam vai para lá, tá? Ela vai ficar envergonhada lá 7 dias, depois volta. A gente não vai ver ninguém ficando leproso hoje em dia por causa dessas coisas. Todas as maldições foram canceladas na cruz do Calvário. Mas o Espírito Santo, ele limpa, ele revela, ele cuida. O Espírito Santo, ele está vendo tudo que acontece na obra dele. Cuidado, muito cuidado quando você fala de pessoas. Muito cuidado com fofoca, com calúnia, com intriga. Muito cuidado. E também não vamos pegar esse versículo de forma isolada e dizer assim, tá vendo? Não pode falar contra uma autoridade do Senhor. Moisés era uma autoridade, eles falaram contra. Não, eles não falaram contra Moisés de algo que Moisés estava fazendo que fere a vontade do Senhor. Eles estavam falando contra o próprio Senhor. Porque Moisés foi colocado ali em uma posição de liderança e eles questionaram dizendo, nós também podemos ser líderes, a gente também pode estar à frente, Deus também fala conosco. Foi isso que estava acontecendo aqui. Não é que Moisés estava disseminando algo errado como nos dias de hoje. Se hoje você vê um líder herético, um líder que está vivendo no pecado, está com uma prática antibíblica, então isso pode ser questionado. Existe uma ordem apostólica para isso e nós vamos ler isso juntos nas cartas. Já já a gente vai voltar para o Novo Testamento e você vai ver isso. Você vai ver isso. Então cuidado, que às vezes está acontecendo coisa errada e tal, que a Bíblia condena, aí há quem se use disso. Ó, tá vendo? Ó, Arão e Miriam falaram contra Moisés, Miriam ficou leprosa. Então não fale nada. Não, não é bem assim também. Então existe um equilíbrio. Existe um equilíbrio. Versículo 15. Miriam esteve fechada fora do acampamento 7 dias, e o povo não partiu, até que recolhessem novamente a Miriam. Depois o povo partiu de Azerote e acamparam no deserto de Parã. Vamos para o capítulo 13. Estão entendendo aí, né? Ó, o Manassés tinha até falado isso. Ó. Esse capítulo hoje é muito usado para não falar contra o anjo da igreja, mas isso não existe hoje. Não tem nada a ver. Primeiro que o anjo da igreja não é o pastor.
Ixi, agora pronto, né? Agora, calma, deixa a gente chegar lá em Apocalipse que a gente fala sobre isso. Tem muita coisa que pega um versículo isolado para beneficiar apenas uma pessoa, um líder, um homem. Não tem nada a ver esse negócio. Nada a ver. A autoridade pastoral nos dias de hoje não é como no tempo de Moisés, de sacerdócio, porque Moisés era o único sacerdote, consagrando assim a Arão também. O sacerdócio hoje ele foi entregue a todos que estão em Cristo. Vós sois sacerdócio real. Não tem mais um sacerdote maior do que o outro hoje em dia. A autoridade pastoral hoje em dia é de liderança, é de um treinador de um time. Não tem mais esse negócio. Mas calma que a gente ainda vai chegar lá no Novo Testamento, nós vamos ver sobre essas coisas, tá? Capítulo 13. E o Senhor falou a Moisés dizendo: envia homens para que possam examinar a terra de Canaã. Então, envia homens para espiar lá a terra que eu prometi para vocês. A terra de Canaã que darei aos filhos de Israel, que de cada tribo de seus pais enviarás um homem, sendo cada um governante entre eles. E Moisés, de acordo com a ordem do Senhor, os enviou. Do deserto de Parã, todos esses homens eram cabeças dos filhos de Israel. E eram estes os seus nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Hori; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo de Sacar, Gigeal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Paute, filho de Rafu; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sodi; da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gadi, filho de Suzi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Aser, Setur, filho de Micael; da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Vofisi; da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maqui. Esses são os nomes dos homens que Moisés enviou a examinar aquela terra. E Moisés deu a Oséias, filho de Num, o nome de Josué. Então, aqui mudou o nome, né? Aqui a gente entende por que Josué passou a ser chamado de Josué. O nome dele era Oséias. Versículo 17. E Moisés mandou espiar a terra de Canaã. E lhes disse, deixa eu só conferir aqui, Josué era de qual aqui? Isso. E são os nomes dos homens que Moisés enviou a examinar aquela terra. E Moisés deu a Oséias, filho de Num, o nome de Josué. Versículo 17. E Moisés mandou espiar a terra de Canaã e lhes disse: segui pelo caminho do sul e subi a montanha. E vede como é a terra, e como é o povo que ali habita, se é forte ou fraco, se são poucos ou muitos, e como é a terra em que habitam, se é boa ou má. E como são as cidades em que habitam, se em tendas ou em fortalezas. E como é a terra, se é repleta ou estéril, se há matas ou não. E tende bom ânimo, e trazei o fruto da terra. Era aquele tempo o tempo das primícias das uvas, e assim subiram e examinaram a terra, desde o deserto de Zim até Reobe, a entrada de Ramate. E subiram pelo sul e foram até Hebrom, onde estavam Aimã, Sesai e Talmai. Os filhos de Anak, deixa eu ler de novo isso aqui, E subiram pelo sul e foram até Hebrom, onde estavam Aimã, Sesai e Tamai, os filhos de Anak. Hebrom foi edificada 7 anos antes de Zoá, no Egito. E foram até ao ribeiro de Escol, e ali cortaram um ramo com um cacho de uvas, e trouxeram 2 homens em uma vara, e trouxeram também romãs e figos. Então, eles trouxeram fruto
E no caso ali, estava na época da colheita da uva, né? E o cacho de uva, para você ter uma ideia, foi trazido por 2 homens, né? De tão grande que ele era. Deixa eu colocar aqui uma imagem aqui, só para vocês terem uma ideia. Só para vocês terem uma ideia. E de como isso é possível. Essa foto aqui é real e não dos tempos bíblicos. Eu vou colocar aqui para vocês. Olha só. Olha que maravilha. Já pensou um negócio desse? Dá uma olhada aí. Olha o tamanho do cacho. Isso aí é real, tá? É real. Estou colocando para vocês por quê? Quando criança, quando menino, quando eu cheguei na igreja, falavam da terra prometida, falavam que era a terra de gigantes, e o cacho de uva precisou ser carregado por 2 homens, eu pensava que era um cacho único com uvas gigantes, sabe? Na minha cabeça, cada uva era como se fosse do tamanho de uma melancia, por isso que teve que ser carregado por 2 homens. Mas era assim, ó, nesse estilo aí, ó, que você está vendo. Nesse estilo. Bom, só para conhecimento. Versículo 24. E esse lugar foi chamado o Ribeiro de Escol, por causa do cacho de uvas que cortaram os filhos de Israel. E voltaram de examinar a terra depois de 40 dias. E vieram até Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. E lhes deram a informação. E toda a congregação, deram informação a toda a congregação e lhes mostraram os frutos da terra. E contaram-me e disseram: fomos à terra para onde tu nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. Todavia, agora olha só, olha o relatório. Todavia, é forte o povo que habita na terra, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Além disso, vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas. E os cananeus habitam junto ao mar e à margem do Jordão. E Caleb fez com que o povo se calasse diante de Moisés e disse: subamos imediatamente e possuamos a terra, porque somos capazes de conquistá-la. Então, quer dizer, alguns espias, eles passaram um relatório de uma forma muito exagerada, sabe? Falaram inclusive dos filhos de Anak, eu já vou falar um pouco mais sobre eles. E aí o povo estava ficando, né, com medo de ir para essa terra. E Caleb fez calar o povo e falou: não, vamos subir e vamos possuir essa terra, nós somos capazes de conquistá-la sim. Versículo 31. Mas os homens que haviam subido com ele disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque são mais fortes do que nós. E apresentaram diante dos filhos de Israel maus relatos sobre a terra que haviam examinado. E disseram: a terra pela qual passamos para examiná-la é uma terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. E ali vimos os gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim éramos aos olhos deles. Então veja, olha só, eles falaram aqui dos filhos de Anak. A única referência que nós temos na Bíblia sobre os filhos de Anak é em Gênesis. Nós já lemos Gênesis 6, versículo 4. Isso eu vou mandar para você essa referência no PDF também. A única referência que nós temos dos filhos de Anak, que foi aquela mistura dos filhos de Deus com os filhos dos homens, e aí tinham homens conhecidos como os Nefilins, homens gigantes mesmo. Não era um homem de grande estatura, como no tempo de Davi. Davi derrubou um gigante, mas não era um gigante, como citado em Gênesis, os filhos de Anak, Nefilins, homens gigantes mesmo. O gigante que Davi derrubou era um homem de grande estatura, e a Bíblia fala o tamanho dele.
que revertido isso, quando a gente estiver lá, eu vou falar para você. Por exemplo, hoje em dia tem homens que chegam a 2 metros, 2,15, é um homem de grande estatura. No tempo de Davi, se eu não me engano, 3 metros, negócio assim, a gente vai conferir quando chegar lá. Um homem de grande estatura, bem mais forte, bem maior e tal, assusta, mas não eram os filhos de Anak. Por que não eram os filhos de Anak? Nós podemos afirmar que não eram os filhos de Anak e os espias estavam exagerando desse relato. Porque os filhos de Anak foram exterminados no dilúvio. Todos os homens da terra foram exterminados no dilúvio, restando apenas Noé e a sua família. Não tem como esses homens aqui serem descendentes de Anak, descendentes dos Nefilins. Não tem como. A Bíblia diz que todos os homens foram exterminados da terra. Possa ser que realmente eram homens de grande estatura, homens fortes, robustos, bem grandes, mas não era tão assustador assim. Por isso que Caleb fez calar o povo, dizendo, não, a gente pode sim, a gente vai lá. Enfim, e Josué também foram os únicos 2 que não se atemorizaram diante daquele povo. Vamos para o capítulo 14. E toda a congregação ergueu sua voz e clamou, e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse, quisera Deus que tivéssemos morrido na terra do Egito, ou quisera Deus que tivéssemos morrido nesse deserto. E por que o Senhor nos trouxe a essa terra? Para cairmos pela espada? E para que nossas esposas e nossas crianças sejam uma presa? Não seria melhor voltarmos ao Egito? E eles disseram uns aos outros, façamos um capitão e voltemos ao Egito. Olha só, meu Deus do céu, que povo, né? Vamos escolher um outro líder e vamos voltar para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos diante de toda a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que eram alguns dos que haviam examinado a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel e disseram, a terra pela qual passamos a examinar é uma terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos levará a esta terra e nos dará, uma terra que mana leite e mel. Somente não vos rebeleis contra o Senhor, e não temais o povo da terra, porque eles não são para nós, a sua defesa se retirou deles, e o Senhor está conosco, não os temais. Mas toda a congregação disse que os apedrejassem. E a glória do Senhor apareceu no tabernáculo da congregação diante de todos os filhos de Israel. Aí já era, né? Quando a glória do Senhor aparece, é porque ele vai ter um papo com eles, né? E veja, versículo 11. E o Senhor disse a Moisés, até quando me provocará esse povo? E até quando não crerão em mim? Porque por todos os sinais que mostrei no meio deles, eu os ferirei com pestilência e os rejeitarei. E farei de ti uma nação maior e mais poderosa do que eles. Vou acabar com esse povo, Moisés. E Moisés, manso, como sempre. Versículo 13 diz, e Moisés disse ao Senhor, então os egípcios ouvirão, porque com a tua força tiraste esse povo do meio deles. E o dirão, os moradores dessa terra, porque ouviram que tu, Senhor, estás no meio deste povo, que tu, Senhor, és visto face a face, e que a tua nuvem está sobre eles, e que vais à frente deles de dia, e uma coluna de nuvem, e à noite em uma coluna de fogo, vai à frente deles de dia em uma coluna de nuvem, e à noite em uma coluna de fogo. E se matares todo este povo como a um só homem, então as nações que ouviram a tua fama falarão dizendo, porque o Senhor não pôde introduzir este povo na terra que lhes havia jurado, por isso os matou no deserto. Senhor, se o Senhor matar esse povo, todo mundo já ouviu que o Senhor está no meio deles, que tem uma coluna de nuvem, tem uma coluna de fogo. Todo mundo já sabe. Vão falar que o Senhor matou eles porque o Senhor não pôde colocar eles lá na terra. Versículo 18.
O Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, e de maneira nenhuma inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Perdoa, suplico-te, a iniquidade desse povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, como também perdoaste esse povo desde a terra do Egito até agora. E o Senhor disse: conforme a tua palavra, lhe perdoei. Mas tão certamente como eu vivo, toda a terra se encherá da glória do Senhor, porque todos esses homens que viram a minha glória e os meus milagres que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes e não obedeceram a minha voz, certamente não verão a terra que jurei aos seus pais, e nenhum dos que me provocaram haverá. Chegou a conta. 10 vezes eles me provocaram. Chega. Perdoo, mas não vão entrar na terra. Eles não. Só uma nova geração. Versículo 24. Mas a meu servo Calebe, porque com ele havia outro espírito, não um espírito murmurador, né? Ele me seguiu plenamente. A ele levarei a terra em que entrou, e a sua semente a possuirá. Os amalequitas, os cananeus, habitavam no vale. Voltai amanhã e entrai no deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Depois o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: até quando tolerarei esta má congregação que murmura contra mim? Ouvi as murmuração dos filhos de Israel com que murmuram contra mim. Dirás a eles: tão certamente como eu vivo, diz o Senhor, como falastes aos meus ouvidos, assim falarei a vós. Os vossos cadáveres cairão neste deserto, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, com a idade igual ou superior a 20 anos, que contra mim murmuraste. Então, todos de 20 anos para cima que murmuraram contra mim. Versículo 30. Sem dúvida, não entrareis na terra na qual jurei que vos faria habitar, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos pequenos, dos quais dissestes que seriam presa, vocês não estavam reclamando, dizendo: a gente vai morrer, os nossos filhos vão ser presos? Então, esses pequenos que vocês disseram que seriam presa, a eles trarei a terra, e eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós, os vossos cadáveres cairão neste deserto, e vossos filhos peregrinarão neste deserto 40 anos, e levarão as vossas corrupções, até que os vossos cadáveres sejam consumidos no deserto, segundo o número dos dias em que examinastes a terra, 40 dias, cada dia correspondendo a 1 ano, levareis a vossa iniquidade durante 40 anos, e conhecereis o meu rompimento da promessa. Então, lembra que para espiar a terra, os espias levaram 40 dias? Então, Deus está falando assim, para percorrer a terra, eles levaram 40 dias. Então, representando cada dia, vocês vão ficar 40 anos rodando aí no deserto, até que todos vocês morram e só a nova geração entre. Versículo 35. Eu, o Senhor, falei, e certamente farei isso a toda esta má congregação que se levantou contra mim neste deserto. Serão consumidos e nele falecerão. E os homens que Moisés mandara examinar a terra, que voltaram e fizeram toda a congregação murmurar contra ele, infamando a terra, aqueles homens que trouxeram más informações, os 8, sobre a terra, morreram de praga diante do Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram 2 dos homens que foram examinar a terra, permaneceram com vida. E Moisés falou essas palavras a todos os filhos de Israel, e o povo lamentou muito. E levantaram-se pela manhã bem cedo, e subiram ao topo do monte, dizendo: eis-nos aqui, e subiremos ao lugar que o Senhor prometeu, porque pecamos. Então agora eles querem subir, Olha o que está acontecendo aqui.
Moisés foi lá e falou, vai acontecer isso, vocês vão morrer. Aí no outro dia, uma quantidade de pessoas subiram no monte e falaram, a gente está aqui, vamos lá, vamos possuir a terra. Nós pecamos, mas a gente vai lá agora, a gente vai. Não, a gente vai ficar aqui não vamos morrer no deserto não. Tá bom, a gente reclamou, mas bora lá, vamos possuir a terra. Agora eu acredito. Acha que é assim, é? Versículo 41. E Moisés disse, por que transgredis a ordem do Senhor? Porém não prosperará. Quer dizer, Deus está dando uma ordem, Deus está falando que agora vocês vão ficar, vocês vão rodar, agora vocês querem transgredir novamente, não vai prosperar. O que vocês estão querendo fazer não vai dar certo. Não subas, porque o Senhor não está no meio de vós, para que não sejas ferido diante dos vossos inimigos. Porque os amalequitas, os cananeus, estão ali diante de vós, e caireis pela espada. Porque como vos desviaste do Senhor, o Senhor não estará convosco. Contudo, ousaram subir ao topo do monte, mas a arca do pacto do Senhor e Moisés não se afastaram do acampamento. Eles foram, mas a arca e Moisés ficaram. Então, desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha e os feriram, derrotando-os até Ormã. Então, não prosperou. O ato de desobediência deles resultou em uma derrota. Vamos para o capítulo 15. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel e dize-lhes, quando entrares na terra das vossas habitações que eu vos darei, e fizerdes ao Senhor uma oferta queimada, um sacrifício em cumprimento de um voto, ou uma oferta voluntária, ou vós em vossas solenidades para apresentares ao Senhor um cheiro suave de ovelhas ou rebanho, então aquele que oferecer a sua oferta ao Senhor, por essa oferta de alimentos, oferecerá 1/10 de farinha misturada com a 1/4 parte de um rim de azeite. Isso aqui a gente já leu lá em Levíticos, como eram as ofertas. Deus só está falando, entrou na terra, então vocês vão fazer desse jeito, que já está dito, nós já lemos, então vou fazer uma leitura bem corrida aqui, tá? Para a gente concluir a leitura de hoje. E a 1/4 parte de um rim de vinho para a oferta de bebida, com a oferta queimada ou para o sacrifício de um cordeiro. Para cada carneiro prepararás uma oferta de alimentos de 2/10 partes de farinha misturada com a 1/3 parte de um rim de azeite. E para a oferta de bebida, a 1/3 parte de um rim de vinho, em cheiro suave para o Senhor. E quando preparares o novilho para a oferta queimada, ou sacrifício para cumprir um voto, ou oferta pacífica ao Senhor, então oferecerás com o novilho uma oferta de alimentos de 3/10 de farinha, misturada com a metade de um rim de azeite. E deverás trazer como uma oferta de bebida metade de um rim de vinho, oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. Assim será feito com cada boi, ou com cada carneiro, ou com cada um dos cordeiros ou cabritos. Segundo o número que oferecerdes, assim fareis com cada um, conforme o seu número. Todos os que nasceram da terra farão essas coisas dessa maneira, oferecendo oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. E se um estrangeiro peregrinar convosco, ou se estiver no meio de vós, nas vossas gerações, e oferecer uma oferta queimada de cheiro suave ao Senhor, como vós fizerdes, assim fará ele. Um mesmo estatuto haverá para vós, da congregação, e também para o estrangeiro que peregrinar entre vós. Um estatuto perpétuo nas vossas gerações, como vós sois, assim será o peregrino perante o Senhor. Uma mesma lei e um mesmo hábito haverá para vós e para o estrangeiro que peregrinar convosco. E o Senhor falou a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel e dize-lhes, quando entrardes na terra que eu os levarei, então quando comerdes do pão da terra, fareis elevar uma oferta alçada ao Senhor. Oferecereis um bolo das primícias da vossa massa, em oferta alçada. Como fareis a oferta alçada da eira, assim oferecereis. Das primícias das vossas massas, darei ao Senhor oferta alçada nas vossas gerações. E se errardes e não obedecerdes a todos esses mandamentos que o Senhor falou a Moisés, tudo o que o Senhor vos ordenou pela mão de Moisés, desde o dia em que o Senhor ordenou a Moisés, e dali em diante nas vossas gerações, então, se alguma coisa for cometida por ignorância, sem conhecimento da congregação, toda a congregação oferecerá um novilho para oferta queimada em cheiro suave ao Senhor, com a sua oferta de alimentos e oferta de bebida conforme a sua ordenança, e um bode para oferta pelo pecado. E o sacerdote fará expiação por toda a congregação dos filhos de Israel.
Uma pessoa ontem no ao vivo perguntou o que é expiação, como era feita a expiação. Isso nós já lemos lá em Levítico, como era feita a expiação, aspergia o sangue, colocava na ponta da orelha, na ponta do dedo direito, aspergia no altar. Tem todo um ritual que, se a gente for ficar explicando toda vez, demora muito. Então, tem os PDFs, tem as informações, você tem acesso a tudo isso. Se você quiser acessar os PDFs, está no canal do Telegram, lá é um arquivo. Na descrição desse vídeo tem um link para você entrar no Telegram. Se você está assistindo esta leitura na plataforma Renovação da Mente, que é uma plataforma para assinantes, já tem logo abaixo aí um escrito assim, ó, dados complementares. Clica em dados complementares, você baixa na hora esse PDF, tá? Enfim, deixa eu seguir aqui, eu só queria dar essa informação. Versículo 25. E o sacerdote fará expiação por toda a congregação dos filhos de Israel, e a transgressão lhe será perdoada, porque foi ignorância. E trarão por sua oferta queimada ao Senhor e a sua oferta pelo pecado perante o Senhor por causa da sua ignorância. E será perdoada toda a congregação dos filhos de Israel e ao estrangeiro que peregrina no meio deles, vendo que todo o povo estava em ignorância. E se alguma alma pecar por ignorância, oferecerá uma cabra de 1 ano para a oferta pelo pecado. E o sacerdote fará expiação pela alma que pecar por ignorância, quando pecar por ignorância perante o Senhor, fazendo expiação por ela, e ela será perdoada. Tereis uma única lei para aquele que pecar por ignorância, tanto para o nascido entre os filhos de Israel, como para o estrangeiro que peregrina entre eles. Mas a alma que fizer alguma coisa com presunção, quer seja nascido na terra ou um estrangeiro, o mesmo afronta ao Senhor. E essa alma será cortada do meio do seu povo. Essa alma será totalmente destruída, porque desprezou a palavra do Senhor e transgrediu o seu mandamento, e a sua iniquidade será sobre ela. E enquanto os filhos de Israel estavam no deserto, entraram um homem que apanhava lenha no dia do Shabat. Não podia fazer isso, era lei, né? Veja. E aqueles que o encontraram apanhando lenha o trouxeram a Moisés e a Arão e toda a congregação e o puseram sob guarda, prenderam ele, porque não estava declarado o que se devia fazer com ele. Então, existia a lei que não podia trabalhar no Shabat, mas ainda não estava declarado o que era para fazer com quem fosse pego trabalhando. E o Senhor disse a Moisés: certamente esse homem morrerá. Toda a congregação o apedrejará fora do acampamento. E toda a congregação o levou para fora do acampamento e o apedrejou, e ele morreu, como o Senhor ordenara a Moisés. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes que nas bordas das suas vestes façam franjas para as suas gerações, e nas franjas das bordas ponham uma faixa azul, e nas franjas essa faixa estará, para que o vejais e vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais, e não seguireis após o vosso coração, nem após os vossos olhos, após os quais andais adulterando, porque vos lembrareis de todos os meus mandamentos e os cumprais, e sejais santo ao vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito para ser o vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então Deus mandou colocar na ponta das vestes franjas, né, com linhas azuis, para as pessoas olharem ali aquilo e se lembrar. Isso aqui é para a gente se lembrar que tem uns mandamentos a serem cumpridos. A gente até falou sobre isso já, né? Quando falamos das vestes lá dos fariseus, eles alongavam os filactérios, né, para dizer que eles eram mais obedientes e tal. Enfim, vocês vejam que coisa, né? Então a lei dizia que não podia trabalhar no sábado, foi pego trabalhando, foi apedrejado. Há quem olhe para essa coisa e fale assim: puxa, que coisa terrível, mataram aquele homem apedrejado. Mas a lei foi boa. A lei foi colocada por causa da transgressão, para que o povo não se perdesse. O povo não sabe viver por princípio. Ó, a leitura encerra aqui. Um abraço de fé e força. A gente se encontra amanhã. Tchau, tchau. Se Deus quiser, claro, sempre. Fica aí com esse caixão de uva aí, olha que coisa linda.